Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Veio do rádio para a tela, estamos aqui discutindo o preço dos alimentos e nessa entrevista a gente vai falar também sobre o impacto da logística, né? Como é que chega-se a um preço de algo, já que a gente está discutindo tanto o preço, né? A gente está vendo aí o preço do sacolão cada vez mais alto, o preço do supermercado também. E para esse papo, eu convidei aqui o Diogo Santos, que é economista da Fundação INPEAD, está aqui com a gente. Diogo, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo Agro. Eu que agradeço o convite, Fabiano. É um prazer estar aqui e conversar sobre esse assunto. Diogo, me conta uma coisa. A gente vê o preço aí, né? Nós não vivemos tanto isso. Talvez a gente fosse criança, né? Pela nossa idade, assim. A gente lembra de pequenininho, tinha as mudanças de preço, né? Mudava. A gente ainda não está vivendo tanto isso, mas há uma inflação que assusta, e a inflação dos alimentos ainda mais, o preço das coisas. Para o nosso público entender, como é que a gente chega num preço de algo? Como é que o preço de uma fruta que a gente compra lá no sacolão chega para a gente? Certo. Primeiramente, a inflação que nós temos hoje, ela nem passa perto do que era a inflação dos anos 80, ali até 93, 94, né? Mesmo a inflação dos alimentos, que agora está um pouco alta, até 2021, 2022, ela estava ainda mais alta por conta dos efeitos de pandemia, guerra na Ucrânia, aquilo tudo, né? E no caso dos alimentos, por exemplo, a formação do preço tem a ver com a cadeia produtiva, né? Esse conceito é importante, cadeia produtiva, porque cada etapa que o alimento passa até chegar para nós no sacolão, no supermercado, tem a sua própria dinâmica de custos, de insumos, de matéria-prima, de mão de obra, de qualificação, impacto do clima, impacto de tecnologia. Se, por exemplo, no caso de uma fruta que utiliza fertilizante para plantação, fertilizante no Brasil, nós importamos, ou seja, compramos de outro país mais de 70% da quantidade de fertilizantes que a gente utiliza. Então, se o país que exporta fertilizante, por algum motivo, produzir menos fertilizante, o que vai acontecer? O preço do fertilizante vai subir, e aí o rapaz que planta lá, o agricultor que planta a fruta, vai comprar um fertilizante mais caro, e ele vai perder na sua margem de lucro, porque o custo vai aumentar, ou ele vai repassar o preço para frente para a etapa seguinte, para quem vai comprar dele. Então, ao longo da cadeia, esses efeitos todos que podem acontecer, então na outra parte da cadeia, da logística, subir o preço do diesel, vai impactar o preço da fruta, porque o diesel é um componente muito importante para fazer a fruta chegar até o mercado consumidor. Então, é outro efeito. Então, ao longo da cadeia produtiva, esses tipos de custos vão se somando até chegar no preço final, que é o preço que efetivamente a gente compra a mercadoria. Quando a gente tem um país continente como o Brasil, a logística acaba sendo um ponto que sofre demais essa variação. Como você bem destacou, né? Tivemos um aumento do diesel, aí de repente tem um aumento do custo do frete, né? A partir desse diesel, porque também há um aumento, de repente, do pedágio. Tudo isso somado acaba sendo um problema para o futuro ali do preço, da ponta até o final, né? Exatamente, para todas as mercadorias, né? Não só os alimentos. No Brasil ainda nós dependemos muito do transporte rodoviário. Isso tem algum benefício de flexibilidade, mas também tem os lados negativos disso, né? Porque também nós não conseguimos fazer uma distribuição mais integrada do país, com menor custo, por exemplo, de desperdício por conta das estradas. Ou seja, então um dos gargalos, quando a gente fala sobre preço dos alimentos, está justamente na estrutura logística do país, da infraestrutura logística do país. Então, ou seja, para falar de reduzir o preço dos alimentos de modo mais permanente, que a gente chama de modo mais estrutural, que vai afetar ao longo dos anos, tem a ver, por exemplo, com um forte investimento em rodovias, ferrovias, em manutenção das estradas, porque nós estamos vivendo no país já tem mais de 10 anos a seguinte situação: a quantidade de investimento público para recuperação, manutenção da infraestrutura do país é menor do que o necessário somente para manter. Ou seja, as estradas vão estragando e o dinheiro que está sendo aplicado para manter as estradas não é suficiente nem para voltar ao estado original delas, ou seja, de boa conservação. Então nós somos um país que ainda precisa ampliar muito o investimento em infraestrutura, por exemplo. O conceito histórico, né, na mobilidade, que se a gente tivesse investido em ferrovias no passado, quando na década de 1950 começou-se a investir e parou no meio do processo, a gente teria um cenário diferente, talvez um pouco menos danoso
A gente também, nesse cenário todo de infraestrutura, a gente tem novos elementos como carros mais possantes, passando em rodovias que estão desatualizadas para aqueles veículos. A gente tem veículos cada vez maiores, trem, ou seja, com força cada vez maior, passando numa rodovia que às vezes não está recauchutada naquele processo. Você acredita que se a gente tivesse investido em ferrovia no passado, o nosso cenário hoje seria diferente? Eu diria o seguinte, Fabiano, o país fez a escolha naquele momento que parecia a mais adequada, a mais certa, porque existia um grande investimento das montadoras de vir para o Brasil, existia uma busca de integração do país via rodoviária que parecia mais correta. O problema, na minha opinião, é que depois disso, depois daquela rodada de rodovias, nós não fizemos uma nova rodada que nós deveríamos ter feito, uma rodada de ferrovias, como outros países fizeram, na Ásia, por exemplo, na África. Se a gente olhar nos últimos 10 anos o que avançou de ferrovia na Ásia, na China, na África, em países da África, nós vamos ver que nós ficamos para trás nisso. Então, o nosso problema no país é que nós ainda não conseguimos sair de uma agenda de política econômica ao longo dos governos que se secundariza a questão do investimento em infraestrutura. É preciso investir pesadamente em infraestrutura. E eu digo mais, hoje, agora, na atualidade, tem outro tipo de infraestrutura que também é muito importante para a questão dos preços dos alimentos e que nós ainda estamos engatinhando, que é o que a gente chama de infraestrutura digital. Para cada produtor, pequeno e grande, ter uma capacidade de monitorar a sua produção com inteligência artificial, com recurso tecnológico, com aplicativo, programa de computador, sensores, isso tudo, para quê? Para diminuir o desperdício, aumentar a produtividade, conseguir ter um controle das variáveis principais que ele precisa, do solo, da temperatura, do clima, isso tudo. Então, e nós não temos isso. Na verdade, a maioria dos estabelecimentos rurais no Brasil não tem acesso à internet. Então esse é um grave problema, porque os países que estão conseguindo, inclusive, enfrentar os efeitos climáticos, prever os problemas climáticos que podem ter e se adaptar à sua produção de alimentos para isso, estão fazendo isso fortemente baseado em recursos tecnológicos. Então essa infraestrutura tecnológica pode nos ajudar se a gente colocar isso como prioridade. Perfeito. Ô, Diogo, quero te agradecer. Acho que se lá no rádio a gente falou um pouquinho desse caminho do governo, aqui a gente foi um pouquinho mais amplo na discussão do preço, ou seja, não tem uma diferença, não tem uma mudança de qualidade para o produtor e nem a diferença de preço para o alimento na ponta final se a gente não investir em infraestrutura. Ficou bem claro isso para o nosso espectador. Diogo, obrigado, viu? Eu que agradeço. Diogo Santos, economista da Fundação IPEAD, você acompanha o Itatiaia Agro no rádio e aqui em todas as plataformas da Itatiaia, @Itatiaia e @Itatiaia Agro no YouTube e no Instagram. Até o nosso próximo Papo Agro.